Primeiramente, quero agradecer a oportunidade de estarmos aqui novamente nesta casa e receber as boas energias. Quero primeiramente pedir as bênçãos de Deus Pai Todo-Poderoso. Quero também pedir licença às equipes espirituais desta casa, para que com essa nossa humilde tarefa possamos também contribuir com o bom andamento dos trabalhos desta noite. E é com muita alegria e com muita satisfação que nós retornamos a esta casa para conversarmos sobre as obras, as ideias e o pensamento do mestre Kardec, em especial sobre esta obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 20. Nós fizemos algumas reflexões sobre esta parábola, os trabalhadores da última hora. E esse capítulo é um capítulo que tem uma particularidade. Poucos talvez tenham notado que este capítulo é o único capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, deste livro, que não tem os comentários do próprio Allan Kardec. Este capítulo, ele começa da parábola dos trabalhadores da última hora, essa intrigante parábola, desse texto evangélico, e segue-se imediatamente as instruções dos Espíritos, nesses 3 capítulos. Hoje, especificamente, nós iremos fazer uma análise sobre as palavras de Constantino, esse espírito protetor de Bordeaux, de 1863. Do que se trata a parábola dos trabalhadores da última hora? Esta parábola trata-se das muitas ocasiões onde Jesus tenta e procura ensinar algo sobre Deus e as leis divinas, o reino dos céus. Em situações, em coisas corriqueiras do nosso dia a dia, fazendo essa comparação da história com situações do nosso dia a dia. E esta parábola, ela começa da seguinte maneira. É muito importante atentarmos para essa primeira frase que diz que o reino dos céus é semelhante a um pai de família. Obviamente que vocês já leram, já estudaram, então nós vamos fazer uma breve passagem sobre essa parábola, que como eu chamo a atenção dessa primeira frase, que o reino dos céus é semelhante a um pai de família, que saiu de madrugada a procurar trabalhadores para a sua vinha. Então, esse pai de família, esse senhor da vinha, na primeira hora encontra um grupo de trabalhadores e faz um acordo com eles. Senhores, vão trabalhar na minha vinha, que eu pagarei 1 denário a cada um por dia trabalhado. Então ele faz esse convite, convidando esses trabalhadores da primeira hora para irem à sua vinha. Da mesma forma, o senhor da vinha sai na 3ª hora do dia, na 6ª hora do dia, na 9ª hora do dia, e faz o mesmo convite. Ei, vocês aí, estão sem fazer nada? Vão trabalhar na minha vinha, que eu pagarei o que for razoável. E todos eles aceitaram e foram trabalhar na vinha do Senhor.
Aí, na última hora, na 10ª hora do dia, ele faz a mesma coisa. Convida esses trabalhadores que estavam lá o dia inteiro sem fazer nada. Ei, por que vocês estão aí sem fazer nada? É porque ninguém nos assalariou. Então vão vocês também para a minha vinha, que eu pagarei aquilo que for necessário. E ao chegar ao final do dia, o senhor da vinha chama aquele que toma conta dos seus negócios e fala para ele: vamos pagar os trabalhadores, começando pelos últimos e indo até os primeiros. E começa o pagamento então. Primeiro os trabalhadores da última hora, da 10ª hora, e recebem cada um denário. Os da 9ª hora também recebem um denário cada um. Assim como também o da 6ª e da 3ª hora. Os trabalhadores da 1ª hora, que foram convocados logo no início do dia, viram aquela situação que todos os outros estavam recebendo um denário. Então eles julgaram que iriam receber mais, porque eles começaram a trabalhar no início do dia. Só que na hora que eles vão receber o pagamento, recebem apenas um denário. E eles reclamam: Senhor, nós estamos aqui desde o início do dia, aguentamos o peso do trabalho, o sol ardente, escaldante, e o Senhor nos paga o mesmo que pagou para aquele que começou a trabalhar na última hora do dia? E o senhor da vinha responde: meu amigo, eu não lhe devo nada. Nós acordamos lá que eu pagaria para vocês um denário a cada um por dia trabalhado. Pega o que é teu e vai. A mim, eu me sinto feliz em pagar aqueles que começaram depois da 1ª hora, a dar tanto quanto a ti. Tens mau olho porque sou bom? E a parábola então termina com essa máxima, que os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Felizmente, esta parábola, ela nos dá várias situações, vários pontos, várias ligações que faz com que nós possamos ter um melhor entendimento, uma melhor situação dela. Porque algumas parábolas, elas são fáceis de interpretar, como a parábola do bom samaritano, a parábola do semeador, traz uma interpretação mais fácil, mas algumas parábolas têm uma interpretação mais difícil, requer um pouco mais de meditação, requer um pouco mais de conhecimento do ensinamento cristão, para que a gente possa ter um sentido razoável e alcançar esse entendimento. E eu digo um sentido porque nas histórias contadas pelo Mestre Jesus, nessas parábolas, elas deixam várias interpretações, múltiplas possibilidades de entendimento. E aí que está a beleza das parábolas, porque todos podem ter o entendimento de acordo com o seu adiantamento, de acordo com a sua compreensão. A parábola dos trabalhadores da última hora seguramente pertence à classe das parábolas difíceis, porque ela traz um conflito que existe, Como nós dissemos, ela compara o reino dos céus, onde tudo é bondade, onde tudo é justiça, com uma situação aparentemente injusta, da maneira como
o senhor da vinha remunerou os seus trabalhadores. A remuneração igual para as jornadas de trabalhos desiguais. Então aí que está, a dificuldade de nós termos esse entendimento. Parece fácil porque hoje nós já estamos um passo à frente, nós já temos esse entendimento. Mas imagine naquela época, se nós nos colocássemos na posição desses trabalhadores da primeira hora, qual seria a nossa reação? Então, felizmente, esta parábola, ela nos dá alguns pontos importantes para que a gente possa fazer essa ligação e ter uma interpretação mais clara de todo o seu contexto, de todo o seu conjunto. Obviamente que essa análise, essa interpretação, nós que fizemos. Pode ser que alguém tenha uma interpretação diferente, e isso é totalmente normal. Então, nós fizemos essa análise. Como vocês podem observar, o pai de família, aqui na terra, o senhor da vinha, quando nós comparamos com o reino dos céus, quem que ele representa? Representa Deus, nosso Pai, nosso Criador. A vinha, o que a vinha representa? O universo, que é o nosso local de trabalho, que é o local de trabalho de todos os espíritos, para que consiga progredir, consiga evoluir. Os trabalhadores são todos os seres, todos os espíritos que habitam esse universo. O trabalho na vinha simboliza o trabalho no bem, quando é feito com boa vontade, quando é feito com disposição. O trabalho na caridade, no amor ao próximo. As horas, qualquer hora de tempo, qualquer período de tempo. Os trabalhadores não foram convocados na primeira, na terceira, na sexta, na nona, na 10ª hora? Então, a qualquer hora de tempo, nós poderemos ser convocados, nós poderemos ser chamados. E, certamente, receberemos o salário da felicidade suprema. E aqui tem muito a ver essa felicidade suprema com os espíritos puros, espíritos perfeitos. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, a partir do item número 100, ele vai classificar os espíritos em 3 grandes categorias: espíritos imperfeitos, bons espíritos e espíritos puros, espíritos perfeitos. Estes já conquistaram a felicidade suprema. Já são espíritos de uma grande envergadura, de grande sabedoria, de grande conhecimento. Nós recebemos na Terra um espírito desse, Jesus. Então, como nós dissemos, o conflito que existe nesta parábola está relacionado com essa questão de um Deus justo, bom, misericordioso, da maneira como o Senhor da vinha remunerou os seus trabalhadores. Então, nós temos aqui 2 opções para eliminar esse conflito. Ou nós supomos que Jesus, de fato, pretendeu caracterizar Deus como injusto, ou nós revemos essa nossa impressão inicial que o comportamento do Senhor da vinha foi injusto. Ora, a primeira alternativa, ela é insustentável, pelo próprio conhecimento do conjunto das obras cristãs. Então, nós vamos desenvolver a nossa análise em cima dessa alternativa, desse item aqui. E aí, quando nós analisamos as situações que foram apresentadas na parábola, de forma separadamente, a gente já vai mudando a nossa perspectiva. Como, por exemplo, aqui, o pai de família
pagou os trabalhadores da primeira hora exatamente aquilo que ele tinha combinado, de modo que ele não fez nada de errado. Quando chegou o momento do pagamento, aquilo que ele tinha acordado foi acertado. Quanto aos outros trabalhadores, aos demais trabalhadores que começaram após a primeira hora, a parábola nada diz sobre o acerto de salário. Então isso nos sugere que os trabalhadores aceitaram a oferta de trabalho sem pré-condições. Eles não sabiam quanto eles iam ganhar, apenas eles aceitaram a oferta de trabalho. E, na terceira alternativa, o próprio senhor da vinha ele justifica a sua ação, dizendo que foi um ato de bondade. O denário que ele mandou dar aos trabalhadores que começaram a trabalhar mais tarde foi parte remuneração pelas horas trabalhadas e parte um auxílio, um benefício extra, como se nós recebêssemos o nosso salário e, em cima desse salário, tivéssemos uma gratificação adicional pelo bom trabalho que nós realizamos. Mas, mesmo assim, muitas vezes, ficamos incomodados com essa situação aqui, desse auxílio espontâneo. Por que o auxílio espontâneo ele foi diferente para os diversos grupos de trabalhadores? Aparentemente parece fácil, mas quando nós nos colocamos na posição dos trabalhadores da primeira hora, muitas vezes isso nos deixa rebeldes. Mas vamos trazer essa situação para questões do nosso dia a dia. Quando nós saímos às ruas, quando nós nos deparamos com uma situação com dois pedintes diferentes, e para esses dois pedintes nós damos esmolas diferentes, desiguais, nós estamos sendo injustos? Ou quando nós contribuímos com uma instituição de caridade, ou em trabalho, através das horas, ou através de uma questão financeira, mas para uma instituição uma maior parte do que para outra, nós estamos sendo injustos? Então aí nós buscamos o auxílio, as recomendações do Espírito Constantino, desse Espírito protetor. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, na parte que Constantino vai fazer as suas recomendações, as suas observações, no primeiro parágrafo ele diz o seguinte, que o obreiro da primeira hora tem o direito ao salário, mas é preciso que a sua boa vontade o haja conservado à disposição daquele que o tinha de empregar e que o seu retardamento não seja fruto da preguiça ou da má vontade. Tem ele o direito ao salário, porque desde a alvorada esperava com paciência aquele que por fim o chamava para o trabalho. Laborioso, apenas lhe faltava o labor. Ou seja, trabalhador, apenas faltava para aquele indivíduo o trabalho. Então aqui, percebam que existe uma condição para o recebimento do denário, do pagamento, que é a disposição permanente para o trabalho. Existe aí uma condição da boa vontade. Esses trabalhadores que foram convocados posteriormente, eles queriam trabalhar, eles ansiavam por trabalhar. O que lhe faltava apenas era oportunidades. E aí no segundo parágrafo, Constantino diz o seguinte, aí ele vai falar uma posição diferente da primeira. Ele vai dizer o seguinte, porém, se houvesse negado ao trabalho qualquer hora do dia, se houvesse dito, tenhamos paciência, o repouso me é agradável,
Quando soar a última hora é que será tempo de pensar no salário do dia. Que necessidade tenho de me incomodar por um patrão a quem não conheço e não estimo? Quanto mais tarde, melhor. Esse tal, meus amigos, não teria tido o salário do obreiro, mas o salário da preguiça. Então é aquele trabalhador que fica esperando, né? E nunca se coloca à disposição para o trabalho. Só lá, quando o trabalho já vai encerrar, na última hora, é que ele se dispõe para essa condição. Então, por isso que Constantino fala que esse irá receber o trabalho da preguiça, e não o trabalho do obreiro de boa vontade. Percebam que o obreiro da última hora tem o direito ao salário, mas é preciso que haja a sua boa vontade, a sua disposição. Então, foi essa condição que sensibilizou o senhor da vinha, a ter esse ato de generosidade com os outros trabalhadores e sim fornecer esse auxílio adicional. E Jesus procurou salientar exatamente a virtude da boa vontade e da disposição para o trabalho. Agora, entendamos que o trabalho não necessariamente é o trabalho braçal, o trabalho intelectual, passível de remuneração. Como Allan Kardec mesmo coloca no item 675 do Livro dos Espíritos, todo trabalho útil é agradável a Deus. Todo trabalho útil é agradável a Deus. Não só o trabalho braçal, intelectual, mas aquele trabalho que nós fazemos de coração, de boa vontade, com a disposição para esse trabalho. E aí, essa parte fala sobre a questão da diversidade dos grupos de trabalho. Porque cada grupo de trabalho foi convidado em determinada hora do dia. E essa diversidade é muito importante. Todos nós, sem exceção, somos iguais perante Deus. Mas nós somos diferentes nas nossas aquisições. Cada um de nós temos aquisições diferentes, mas perante Deus somos iguais, como espíritos que somos. E é por isso que cada trabalhador ele foi convocado a determinada hora do dia, por causa dessa diversidade das atribuições que existe em cada um de nós. E o pagamento? O pagamento, essa igualdade do pagamento, ele foi feito de acordo com a bondade divina. Reflete essa bondade divina, porque valoriza tudo aquilo que venhamos fazer na obra do bem. Então foi o que o senhor da vinha, ele praticou, esse ato de generosidade, esse ato de bondade com os outros trabalhadores. E Allan Kardec dá um exemplo nessa parábola do óbolo da viúva. Quando ela faz a doação daquilo que ela tinha necessidade. Ela compartilhou, ela dividiu aquilo que seria necessário para os seus filhos. E muitas vezes nós ficamos esperando a oportunidade do trabalho, porque achamos que não temos essa disponibilidade. Converso com muitas pessoas e, na maioria delas, ninguém tem tempo. O tempo é muito precioso, mas nós nunca compartilhamos um tempo para fazer uma ação no bem. Ou muitas vezes temos dificuldades em encontrar um tempo para compartilhar com aqueles que precisam. Uma virtude também veladamente evocada na parábola é a questão do desinteresse. Aqueles trabalhadores que foram convocados depois da primeira hora, eles apresentam bem essa virtude do desinteresse, porque mesmo sem saber quanto eles iriam receber, eles foram trabalhar para o Senhor.
Então, é uma ação desinteressada. Aparece também na parábola, além da indolência e do interesse, o vício da inveja, dos ciúmes, né? Tens mau olho porque sou bom? Então, aquele trabalhador que respondeu para o senhor da vinha, ele manifestou ali esse sentimento de inveja, de ciúmes, porque o senhor da vinha estava dando aquele auxílio extra para os outros trabalhadores também, e não beneficiando aquele que começou no primeiro dia, na primeira hora do dia. E para refletirmos, quem os trabalhadores da primeira hora poderiam simbolizar? E aí nós retornamos aqui para Constantino, as considerações de Constantino no parágrafo 3. Esta parte, ele vai falar bastante sobre o servo mau, que diz: que dizer então daquele que, em vez de apenas se conservar inativo, haja empregado as horas destinadas ao labor do dia em praticar atos culposos, blasfemado contra Deus? Ele usou mal o seu tempo. Ele tinha disponibilidade do trabalho, estava ali para atuar, mas não, utilizou mal o seu tempo, empregando o seu tempo de maneira errada, prejudicando um irmão, prejudicando famílias. E aí, lá na última hora, ele se arrepende e vai pedir um emprego ao Senhor. E aí o Senhor fala: não, nesse momento eu não posso dar um emprego para você, porque se eu der um emprego para você, você vai prejudicar, você vai destruir tudo aquilo que nós já construímos. Então o Senhor nega a esse servo a oportunidade do trabalho. Mas, no final do parágrafo, ele diz o seguinte: após o momento da sua recuperação, aí sim, se você estiver apto, poderá trabalhar a qualquer hora do dia. Franquearei o meu vasto campo, onde poderás trabalhar a qualquer hora do dia. E nós trazemos essas reflexões, falando, por que o Senhor, ele negou a oportunidade àquele trabalhador? Porque ele não estava apto, ele estava doente. E por que será que o Senhor, ele nos impede de trabalhar sempre que nós falimos? E aí a pergunta: seriam os espíritos os trabalhadores da última hora? Essa foi uma questão bastante divulgada no meio espírita. E muitas vezes nós vimos isso até com uma certa ponta de orgulho, achando que os espíritas seriam os trabalhadores da última hora. Mas Constantino, ele vai explicar isso nesse texto aqui. Ele vai dizer o seguinte: bons espíritas, meus bem-amados, sois todos obreiros da última hora. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse: comecei o meu trabalho ao alvorecer do dia e só o terminarei ao anoitecer. Todos viestes quando fostes chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação cujos grilhões arrastais. Mas há quantos séculos e séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha, sem que quisesseis penetrar nela? Ei-vos, no momento de embolsar o salário, empregai bem a hora que pareça, mas não é do que um instante fugitivo na imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. Então Constantino começa essa frase dizendo: bons espíritas. E muitas vezes esse adjetivo bons passa desapercebido.
porque ele não está falando aí dos espíritas em geral, mas sim dos bons espíritas. E Allan Kardec vai registrar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, nesse título Sede Perfeitos, 2 itens que esclarecem as características dos bons espíritas. Nesse item, os bons espíritas, ele coloca essa definição. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que ele emprega em domar as suas inclinações más. Então, os bons espíritas têm essa característica, que é de buscar a nossa reforma íntima, de fazer essa nossa transformação interior, deixando as nossas imperfeições, buscando as nossas virtudes, combatendo o orgulho e o egoísmo. Essas imperfeições, orgulho e egoísmo, eles são a fonte de todos os vícios e a negação de todas as virtudes, como nos disse Santo Agostinho. Então, se orgulho e egoísmo são as fontes, estão na raiz de todas as imperfeições, se nós combatermos orgulho e egoísmo, já estaremos também combatendo as outras imperfeições, com a caridade, a humildade e o amor. E no item do homem de bem, Kardec faz uma lista das características do homem de bem. O homem de bem, o verdadeiro homem de bem, é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade. No Livro dos Espíritos, na terceira parte, Kardec vai desenvolver um estudo completo sobre as leis morais. E essa lei, justiça, amor e caridade, é a 10ª lei moral. É a lei que resume todas as outras leis. Por isso que o verdadeiro homem de bem é aquele que cumpre a lei de justiça, de amor e caridade. Justiça para com Deus, amor para consigo e caridade para com o próximo. O verdadeiro homem de bem é aquele que interroga a sua consciência e os seus atos. É aquele que pergunta se não violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou alguma ocasião de ser útil. E Santo Agostinho vai nos dizer sobre esse tópico. Conhece-te a ti mesmo. De que maneira? Fazendo um exame da sua consciência, daquilo que você praticou, das suas ações, dos seus atos durante o dia. Se você não violou a lei de Deus, se você fez tudo de bem que você podia. O homem de bem, ele deposita a sua fé em Deus, na sua bondade, na sua sabedoria, na sua justiça. Deus é o nosso Pai, é o nosso Criador. Ele quer o melhor para nós e nos pede que nós depositamos toda a nossa fé nele. Que tudo que está preparado para nós é para o nosso bem, é para a nossa evolução. O homem de bem é aquele que tem fé no futuro. A fé inabalável, como Kardec colocou no Evangelho segundo o Espiritismo, logo ali na contracapa, depois da primeira parte, da primeira folha, ele vai dizer que a fé inabalável é aquela que pode encarar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. Então é essa fé no futuro, na nossa vida futura, razão porque o homem de bem, ele valoriza muito mais as questões espirituais do que as questões materiais, que são temporais. Nós sabemos, estamos aqui só de passagem. Levaremos os valores espirituais, mas as questões materiais ficarão ali. Por isso que o homem de bem valoriza isso.
sabe das vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e aceita sem murmurar. Provas e expiações, nós vivemos num planeta de provas e expiações. Muitas vezes, muitos de nós escolhemos passar por provas ou por expiações quando nós estávamos no mundo espiritual. Então, quando nós chegamos aqui e nos deparamos com essas situações, aceitemo-las, sem murmurar. Pedimos forças à espiritualidade, aos bons espíritos, sim, para que nós possamos superar essas dificuldades. O homem de bem ele é possuído pelo sentimento de caridade e de amor para o próximo, faz o bem pelo bem. Então, ele traz consigo esse sentimento de caridade, mas uma caridade como a entendia Jesus, da indulgência, da benevolência, do perdão. E uma caridade desinteressada, assim como foi os trabalhadores das horas posteriores, sem interesse, sem querer contabilizar ou barganhar com a espiritualidade daquele bem que nós estamos fazendo. E, de certa forma, quando nós estabelecemos a caridade, o amor ao próximo, nós estaremos também minimizando essas questões de rancor, de ressentimentos, de raiva, de ódio. Então, são essas as características do homem de bem e os bons espíritas. Se nós estamos encaixados, se nós estamos seguindo as leis, sim, podemos nos considerar bons espíritas e podemos sim ser trabalhadores da última hora. Mas não só os espíritas, porque senão nós estaremos indo contra aqueles dogmas que nós vimos lá sobre a questão da salvação. Sem caridade não há salvação. É a mesma coisa quando diz fora da igreja não há salvação. Então nós estaremos excluindo as outras crenças. Não. Os bons espíritas estão juntos com os bons cristãos, para que nós possamos ser obreiros dessa obra divina do Senhor, que possamos contribuir com a obra da criação. Então, fica a sugestão de buscarmos nos desenvolver e estabelecer esses conceitos, essas características do homem de bem. E aí nós concluímos que os trabalhadores da última hora não têm nenhum mérito aos da primeira hora, simplesmente são aqueles para quem, por uma razão ou outra, a tarefa chegou um pouco mais tarde. Nessa diversidade que foi colocada, das várias situações, das várias classificações dos trabalhadores, caberá a nós, então, determinar, pelo exame isento de nossos pensamentos e atos, que ora estaremos prontos para o trabalho e procurar incessantemente galgar posições cada vez mais avançadas, pela reparação dos nossos erros, pela superação dos vícios e pelas conquistas das nossas virtudes. Através do nosso esforço, da nossa transformação, buscar essa reforma íntima, essa mudança interior. A mensagem mais evidente da parábola é a importância do nosso engajamento nas atividades da vinha universal. Se nós estamos sendo convocados a sermos esses trabalhadores da vinha do Senhor, então é esse engajamento que nós precisamos ter. E porque esse trabalho traz o salário da felicidade, o bem-estar físico, a satisfação intelectual, a grandeza moral, mas principalmente a elevação, a evolução espiritual que tanto nós almejamos.
Era esse o nosso objetivo para essa nossa conversa. Trazer essa reflexão desse espírito constantino. Mostrar sobre essa questão dos trabalhadores da última hora. Que a humanidade está preparada para fazer essa transformação. Que a Terra vai se transformar para um planeta de regeneração. Basta do esforço e do trabalho de cada um de nós. Quero agradecer muito a oportunidade de conversar sobre essas reflexões e espero e desejo que sejamos dignos de sermos trabalhadores nessa vinha do Senhor. Que assim seja, graças a Deus.